Vence o Fluminense pela primeira vez nessa Copa do Mundo de Clubes, vencendo o Ulsan da Coreia e ficando numa situação muito confortável para a classificação. Neste momento, inclusive, graças aos critérios de desempate, o Fluminense é líder do seu grupo. Fluminense, Borussia, Mamelodi e Ulsan. Antes de mais nada, se inscreva no canal da TNT, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comenta o conteúdo, compartilha o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí, porque a cobertura da TNT digital tá muito legal dessa Copa do Mundo de Clubes. Falando do jogo, é preciso entender algo muito claro. O Fluminense teve mais dificuldade contra o Ulsan do que contra o Borussia Dortmund. Pode parecer uma loucura, eu não estou dizendo que o Borussia é um time pior do que o Ulsan, porque não é, mas cada jogo tem o seu contexto. E no contexto de Fluminense e Borussia, o Fluminense foi melhor do começo ao fim, praticamente não correu riscos e teve muitas chances para ganhar o jogo, o que acabou não acontecendo. Contra o Ulsan, o Fluminense dominou as ações, em alguns momentos do jogo ele perdeu um pouco do controle e chegou a tomar uma virada, e ficou uma parte do segundo tempo ainda atrás. Quando estava perdendo o jogo, se a gente olhasse a classificação momentânea do grupo, o Fluminense estava na lanterna do grupo, ficando num corner muito complicado para a última rodada. Mas ele consegue o empate, a virada e depois amplia o placar, mostrando uma leitura de jogo do Renato muito boa, uma resiliência muito legal do time, um time que se reinventou dentro do jogo, que não, apesar de ter sentido um pouco a virada, soube voltar para os trilhos, reimpor o seu ritmo, achar os espaços, conseguiu o empate, a virada e depois aumentar esse placar. E é graças a esse placar um pouco mais de respiro que o Fluminense é líder pelos critérios de desempate. E um placar que é justo com o que foi o jogo. O jogo não era para empate, o jogo não era para derrota, era para vitória do Fluminense. A pressão era grande porque assim, o Fluminense sabia que era mais time do que o Ulsan e que era tratado como favorito. Então qualquer tropeço ali ia deixar uma sensação de frustração muito grande depois de um resultado ótimo contra o Borussia, uma atuação excelente, né? E ainda projetando a última rodada numa situação quase que de obrigação de ganhar e ainda ver o que acontece no outro jogo. Então o Fluminense pode ter se complicado em parte do jogo, mas conseguiu voltar para dentro do trilho do jogo e uma vitória que é muito importante. Assim, não tem jogo mole em Copa do Mundo, nem de clubes, nem de seleção. Você vai ter um momento ou outro aqui de apagão, com uma diferença que às vezes é gigantesca, e aí você tem uma goleada ou outra. Em via de regra, não temos esses abismos em Copa do Mundo. E aparentemente não teremos na Copa do Mundo de clubes. Por mais que a diferença técnica, tática, física seja muito grande, a estratégia, o estudo do jogo, a execução, o plano, às vezes consegue igualar um pouco. E o Sam fez um estudo de jogo muito bom, sabendo que ia ter o Fluminense toda hora passeando ali na frente da sua área, mas que ia ter as estocadas para sair em contra-ataque. O Fluminense às vezes atacava com os dois laterais ao mesmo tempo, subia um pouco Martinelli e Ecos, ficava só o Thiago Silva às vezes na sobra e nessas o Sam achou dois, achou três contra-ataques e aí nessas brincadeiras conseguiu empatar o jogo e depois até virar, o que era absolutamente inesperado, né? Porque o jogo não estava com aquele desenho. O Fluminense estava com o controle das ações, muita posse de bola, chegou a bater 80%, 75%, 71% em quase todo o primeiro tempo. Mas não criava tanta chance clara, né? E aí viu o mérito de uma defesa de 5, numa linha de 5 que ia balançando de um lado e para o outro, ia tentando cuspir o Fluminense para os lados do campo. E aí o Fluminense ficava sem profundidade para atacar, um contra um. O Arias levou pouca vantagem no primeiro tempo, o Serna acabou participando até mais do jogo na primeira etapa lá do lado esquerdo, né? E aí o Ganso ficou um pouco encaixotado ali, o Cano também sem conseguir sair daquela quantidade de gente ali na frente da área, e aí faltou um pouco de alternativa ao Fluminense, que em alguns lampejos parecia que ia ficar apelando para cruzamento na área e tal. Mas eu acho que o Renato faz uma leitura muito boa para o segundo tempo, já não volta com o Ganso. Depois o Keno entra muito bem no jogo, o Nonato entra muito bem no jogo, tudo isso muda o ritmo um pouco, né? O Everaldo também para ter uma presença mais de área, para segurar mais gente ali no miolo e abrir um pouco mais de espaço no lado. O Keno passa a ganhar muito um contra um. Acho que o Keno foi o melhor jogador em campo, apesar de só ter jogado o segundo tempo. Mas o que ele produziu, o que ele foi importante para o empate, para a virada e fazendo o 4-2, foi excelente a atuação do Keno e acho que é mérito do Renato.
O Renato fez uma leitura do jogo de colocar Cano e Ganso de titulares, que para mim fazia sentido, entendendo que o Sam ia ficar afundado lá atrás. A estratégia era buscar ali algum jogo entre linhas, né, uma achada de passe diferente que conseguisse escancarar um pouco a defesa, e aí acho que fazia sentido o Ganso, já que o ritmo do jogo ia ser abaixo do que foi contra o Borussia, teoricamente, porque o Fluminense ia ficar ali tentando achar passe, 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 mas a execução acabou não sendo tão boa assim. O Sam fez uma marcação muito certinha, né? Deixou o Ganso longe de zona de ação, o Cano também encaixotado ali, e aí no segundo tempo a coisa muda de figura. E de novo, assim, quando eu falo que o Fluminense teve mais dificuldade contra o Borussia, mais dificuldade contra o Ulsan do que contra o Borussia, eu não estou dizendo, repito, que o Sam é melhor do que o Borussia, porque não é. Mas o contexto do jogo deu ao Fluminense mais agonia contra o Ulsan do que contra o Borussia. Contra o Borussia, o Fluminense foi melhor do começo ao fim. Contra o Ulsan, não. E não é a primeira vez que isso acontece nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu já falei sobre isso até nas redes sociais. O Flamengo, contra o Esperance, sofreu mais do que contra o Chelsea. Apesar de ter saído atrás contra o Chelsea, o Flamengo foi melhor do minuto 1 até o fim. Contra o Esperance, ele em algum momento ali tomou um monte de susto. Quando estava só 1 a 0, o jogo parecia que podia escapulir a qualquer momento das mãos. E o Fluminense, num contexto parecido, sofreu alguma agonia contra o Ulsan, coisa que não aconteceu contra o Borussia Dortmund. O Fluminense foi pouquíssimo agredido, né, praticamente não sofreu sustos e teve várias chances de gol. Várias e várias. Contra o Ulsan, o Fluminense não só tomou uma virada, como no segundo tempo o Sam podia ter feito 3 a 1. Ele chegou muito perto disso. Então foi um jogo que assim testou muito as alternativas, o repertório do Fluminense, a força mental desse time de entender que, putz, a gente é favorito nesse jogo, tá vendo o jogo escapar pelos dedos, a classificação ficar enrolada, e eles retomaram e voltaram para o trilho dentro do jogo. Assim, não é uma missão fácil. De novo, o abismo técnico entre Fluminense e o Sam, ele existe, e é claro, mas a execução do Sam foi muito boa em parte do jogo. Agora, na reta final, o Renato mexeu bem, os jogadores do Fluminense são muito melhores e fisicamente terminaram o jogo muito melhores também, o que foi fundamental para manter esse ritmo, ir na insistência até achar a virada, né, com o Freitas. De novo, o Thiago Silva fez um ótimo jogo, apesar do Fluminense ter tomado 2 gols, mas assim, ele faz a sobra quase sozinho às vezes ali, né? Acho que o Hércules e o Martinelli tiveram dificuldade para ler um pouco o jogo ali no primeiro tempo. O Hércules também, assim, às vezes forçando um passe ou outro em um espaço que não tinha. E o Sam, de novo, jogando o Fluminense pro lado de campo, jogando o Fluminense pro lado de campo. E aí no segundo tempo acho que o Fluminense falou, beleza, já que eu tenho esse lado do campo aqui, eu vou tentar quebrar o mais rápido possível que eu puder. E aí a entrada do Keno é fundamental. De novo, acho que o Keno foi o melhor jogador do Fluminense no jogo. E o Fluminense vai para a última rodada numa situação muito boa, até para primeiro lugar, né? Última rodada tem Borussia e Ulsan, Fluminense e Mamelodi. O Fluminense está garantido nas oitavas? Não, porque o Mamelodi pode chegar a 6 pontos, por exemplo, se ganhar. O Fluminense nesse momento tem 4. Se o Borussia vence o Ulsan, o Borussia empata, né? Ele vai a 5 pontos, por exemplo. E se o Mamelodi ganha do Fluminense, ele vai a 6. Então elimina o Fluminense. O Fluminense vai para a última rodada, podendo empatar para classificar. Se ganhar, dependendo do que acontecer, é até primeiro. Pode ser primeiro empatando também. Se por acaso o Borussia perder do Ulsan, pode acontecer. Ou se o Borussia empatar também, se os dois empatarem, o Fluminense é primeiro do grupo. Então, assim, é uma situação que o Fluminense ele corre o risco só se ele perder o jogo, né? Porque se ele perde o jogo e o Borussia vence o jogo, aí passam Borussia e Mamelodi. Mas, de qualquer forma, o Fluminense fez a parte dele e vai para a última rodada, dependendo só de si para classificar. Brasileiros seguem invictos nesta Copa do Mundo de Clubes, hein? Impressionante. Que retrospecto, que rendimento. E detalhe, assim, lutando para liderar todos os seus grupos, os brasileiros. E você duvidava, hein?